Ok, acho que agora estamos online. Então, sejam todas bem-vindas de novo. Hoje nós vamos ter a nossa 9ª aula, capítulo 9, o valor do véu. Capítulo. Vocês têm acesso ao livro, né? Vocês podem estar estudando o livro. Está lá no grupo. Se alguém não tiver, é só pedir que eu reposto, tá bom? Quem pode oferecer nossa oração inicial? Eu posso fazer. Ok. Querida Abundância mais celestial, obrigada por mais um dia que você me deu. Obrigado por essa aula e que ela seja maravilhosa e que possamos compreender ela. E possamos botar em prática o que aprendemos. E essa oração que nos chama de nome de Jesus também. Amém. Obrigada. Então, toda vez no início da aula, eu falo sobre essa questão. A Yara, como você está começando conosco, né? Não é hoje, mas existe... É como se fosse um projeto nesse curso que vocês são incentivados a identificarem uma questão pessoal em relação ao Evangelho, à história da igreja, a como viver o Evangelho, uma questão que você tem dentro de você, que nós chamamos aqui de questão da alma, e você pode estudar esse tema aplicando todas as informações, os princípios e as ferramentas que nós estudamos durante o curso. E você pode apresentar isso, como se fosse um seminário. Aí você apresenta isso que você estudou, esse seu tema, em cima de todas as ferramentas, tudo que você descobriu, e você pode ter 15 minutos aqui na aula, determinado, né? 15 minutos para vocês apresentarem isso, suas descobertas em relação a esse tema. G, estamos ok? Quanto à questão da alma, eu sei que para hoje não, né? Mas está tudo ok? Estamos progredindo? Estamos. Ótimo. Cada vez vai ficando mais complexo, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, nós trabalhamos aqui com um modelo, que eu estou explicando mais porque a Yara está aqui conosco, e existe um modelo de 3 estágios. E tudo que nós estamos estudando, nós sempre vamos voltar para esse modelo, que o primeiro estágio desse modelo se chama simplicidade, que é aquela simplicidade inocente, não testada. O que significa isso? É quando são as crianças, os recém-conversos, então eles estão vivendo ali o ideal do evangelho, uma fé simples, uma fé na simplicidade. Depois existe a complexidade. O que é a complexidade? É a realidade. Então é a lacuna entre o que é real e o que é ideal. Então a complexidade é o real, é a realidade. É quando a gente começa a perceber que as pessoas não são perfeitas, o evangelho é perfeito, mas as pessoas não são. Nós vamos nos decepcionar com algumas pessoas dentro da igreja, com alguns líderes, nós vamos descobrir coisas da história da igreja que pode conflito ao que nós acreditávamos. É a realidade. Então, assim, é um momento de frustração e poxa, isso não é o ideal. Essa é a complexidade. Mas aí existe a simplicidade depois da complexidade, que é quando, lá no meio da complexidade, nós nos apegamos à fé. Por isso que o nome do curso é A Fé Não É Cega, é porque é quando nós enxergamos a realidade do jeito que ela é, mas nós entendemos o ideal, porque nós conhecemos o ideal lá na simplicidade. Então, é quando nós colocamos a nossa fé em prática. É quando você decide ser obediente, você decide fazer a vontade do Senhor, mesmo diante de todo esse caos, diante de toda essa realidade, muitas das vezes avassaladora, muitas das vezes complicada, mas você decide ser obediente. Quando aí você passa desse estágio, você volta para a simplicidade, para o ideal, só que você já tem uma maturidade.
porque essa tua fé, ela foi testada, ela foi provada com o tempo e pelas provações. Então, não é mais uma fé simples, é uma fé pautada pela experiência. Tá bom? Eu sei que nós trabalhamos, acho que umas 4 aulas, né, em relação a isso. Então, a Yara talvez seja um pouco complicado para você assimilar nesse pequeno momento aqui isso, mas é isso. Simplicidade é o ideal. Oi? Pode só falar assim para ela, olha, é a tua vida, gata. Tu batizou na igreja, aí vem a complexidade, aí tem que ter fé para continuar aí na complexidade, porque até a gente... que é isso que dá um trabalho para mim, conseguir, assim, focar num tema só. Porque quando eu acho assim que já está no tema, tem um caminho trilhado para desenvolver, aí vem mais coisas. E aí acaba ficando grande demais. Aí eu fico naquela batalha para poder apresentar um. A altura está simples, está na complexidade ainda. Sim, sim, exatamente. E como nós sempre falamos, são estágios. Então, em determinado momento você vai estar na complexidade, em determinado princípio, em determinada doutrina. Você consegue passar para a simplicidade depois da complexidade naquilo. E depois vai vir outra questão, outro princípio, outra doutrina, que você vai novamente mergulhar ali na complexidade. Aí vamos lá para a fé novamente, a prova da nossa fé. E essa é a nossa vida. Muito bom, gente. Tá, vamos entrar aqui no tema da nossa aula. Quem pode ler? Algumas pessoas que se perguntam se estão perdendo sua fé religiosa afirmam que estão perdendo não apenas a confiança em Joseph Smith e na restauração, mas que estão perdendo, inclusive, a confiança na própria existência de Deus, dando a entender que a restauração não for verdadeira, estão nenhuma outra explicação religiosa sobre a vida poderia ser verdadeira. E, de repente, a agnosticismo, ou mesmo o ateísmo, surgem como reais opções. Então, o Helder Affen, ele inicia o capítulo com essas palavras. E eu pergunto para vocês o que faz com que uma pessoa se torne ateia? A diferença entre agnosticismo e ateísmo é o seguinte: o agnosticismo, ele não acredita na existência de Deus, mas também não desacredita. Então, assim, não tem prova suficiente, nem para sim, nem para não. Então, eu digo que eu não acredito, os agnósticos, né? Por quê? Porque não foi provado. No dia que for provado, eu acredito. O ateísmo não. O ateísmo é sem divindade nenhuma. Significa, na verdade, a origem da palavra é sem Deus. Então, ele não acredita em nada superior, só na ciência. Para vocês, o que pode levar uma pessoa ao ateísmo? Confiar muito no braço da carne. Oi? Confiar muito no braço da carne. Dá lógica, dá sentido para tudo. Sabe? É isso. Muito bom. A Yara gostaria de comentar? Semana retrasada, eu tive uma aula parecida com esse, na preparação missionária. E o lance é que quando o ateu, pelos que eu já conheci, eles realmente não acreditam em nada que eles realmente não possam ver, escutar, tocar. Então, eles, de uma certa forma, eles precisam da parte física, eles precisam ver realmente para acreditar naquilo. Só que eles acreditam em coisas também que eles não conseguem ver. E tanto que quando a gente usa o exemplo do vento, ou algo do tipo assim, que seja invisível, mas que a gente sente, eles ficam meio bugados, entendeu? É isso.
Muito bom. O que pode estar acontecendo, o Elder Raffen, ele fala que essas pessoas, elas podem estar, né? Nós estamos falando de pessoas que tinham uma fé, tinham uma crença e partiram para não crer. Elas podem estar passando por esse abalo na sua fé e podem estar se perguntando realmente pela primeira vez, será se é possível essas coisas que não são possíveis de comprovar pelos sentidos racionais, será se realmente existe? Aí ele cita aqui um exemplo de um amigo dele, que passou por uma conversa. Quem pode ler? Um amigo conversava com colegas de trabalho que se diziam ateus. Quando perguntou por que não acreditavam na existência de Deus, eles disseram: ninguém volta a viver. O que convence você de que Jesus tenha feito algo que mais ninguém conseguiu fazer até hoje? Nosso amigo queria responder com a razão da esperança que havia nele, mas ele não conseguiu achar uma razão substancial e, pela primeira vez, verdadeiramente questionou a religião de sua infância. Eu pergunto para vocês, o que vocês iam responder? Ele ficou perdido, né? Eu acho que é assim. A pergunta inicial do colega foi que ninguém voltava a viver. E ele não soube explicar isso. Ele começou a se confundir a respeito dessas coisas. Eu fui católica por quase toda a minha vida. Fui até romeira. Eu vim andando de Marudá até a Basílica. E uma das coisas que fez eu acreditar no Evangelho foi o fato de que eles tinham respostas que eu, como estudei, eu fiz uma pré-escolar em escola de feira, eu fiz um primeiro ano em escola de padre, né? Eles não sabiam responder. E aqui a gente tem muitas respostas a todas essas perguntas. Quando o Senhor fala sobre o templo, quando ele diz que vai destruir o templo em 3 dias, eu não sei onde encontra, lembra? Eu gravo. Lá, quando ele fala que ele vai destruir o templo e depois vai reconstruí-lo em 3 dias, ele fala a respeito disso, né? Quando a gente lê Jesus Cristo, a gente vê também que ele reúne escrituras que falam que depois que Jesus Cristo ressuscitou, várias pessoas também tiveram ressuscitaram. e aí começou isso a partir do momento que ele morreu. Porque quando ele morreu, caiu aquela chuva, e o sangue dele correu pela cidade. E o sangue dele curou leprosos, doentes e tudo mais. E isso, para algumas pessoas, já foi ressuscitar alguns mortos, porque já tinha pessoas que não estavam, não achavam que tinham morrido, e apareceram sãs e salvas, né? Depois que ele ressuscitou, começou a aparecer, teve a primeira parte da ressurreição, né? Que a gente sabe que tem pessoas que já foram... Qual palavra? Não é ressuscitados a palavra, né? Mas que já voltaram à vida. E nisso já é uma prova quando ele fala que ele ia para dar o exemplo, para poder curar e poder trazer as pessoas de volta. Ele foi lá, fez e trouxe as pessoas de volta, né? Como assim, ninguém volta a viver. Mas ele fez isso com Lázaro. Lázaro não voltou na perfeita glória e tudo mais, ele voltou à vida, mas ele voltou a viver. Muito bom. É exatamente o que nós aprendemos que com o Elder Raffen. Ele fala que ele esqueceu de ter mencionado esse tanto de exemplo que você mencionou, que tanto a Bíblia quanto o livro de Mormon está recheado de exemplos, de relatos de pessoas que ressuscitaram após a ressurreição do Salvador Jesus Cristo e de pessoas que o viram
ressuscitado, né? Então, o que pode ter acontecido com ele é que ele ficou assim, como é que eu vou responder usando a razão para convencer os amigos? E não usando o que ele já sabia, que nós sabemos. Muito bom. Quem pode ler essa citação? Uma explicação teísta da vida, na realidade, faz mais sentido que uma explicação ateísta. Então, teísta é acreditar em Deus, né? Acreditar em uma divindade superior. Vocês concordam com essa afirmação? Por quê? Ou não concordam? Esses dias, eu tenho uma meta com a minha filha, que todo dia ela lê uma escritura, ela lê uma passagem da Bíblia. Como a gente está no Novo Testamento esse ano, ela lê todo dia um capítulo do Novo Testamento e me dá o que ela entendeu daquela escritura, o que ela entendeu daquilo que ela estudou naquele dia. E aí, eu não lembro quando, daqui a pouco eu estou gritando qual foi o dia, provavelmente. Ela veio e falou para mim algo que eu não sabia. Ela falou que Jesus Cristo ele se apresentou aos apóstolos 3 vezes depois de ressuscitar. Eu não lembrava dessa terceira vez. Eu fiquei, terceira vez? Ele veio, aí depois voltou para Tomé, né, para Tadeu. Vai explicar para Tadeu. Eu não lembrava dessa terceira vez. Aí sempre foi para Maria. Não, foi para os apóstolos todos reunidos. Eu fiquei... Ela veio falar que ele apareceu para eles quando estavam pescando. Que é aquela famosa que ele fala assim, voltar e... que o que estão fazendo aí? Ele volta e fala para eles tipo isso, né? A explicação dela foi essa e eu achei bonitinha. Que ele voltou e falou assim: o que estão fazendo aí? Vocês estão pescando por quê? Eu não mandei vocês pescarem homens, voltem, pensando em vocês, eu morri. Mas a obra continua. E aí, essa parte fez sentido para muitas coisas, né? Porque depois eu estava pensando, eu às vezes pensava que eles voltaram, fizeram tudo o que fizeram, morreram, sabendo que quando eles souberam a hora certa de voltar a pregar o evangelho. Porque ele veio e falou para eles que eles tinham que fazer isso, né? E olhando para o lado teísta, faz sentido tu ver a pessoa, tu ver aquele ser glorificado que veio e pregou para ti, depois voltou glorificado e falou para você faça isso, né? Do que aí para uma raciocínio ateísta, deu a louca neles e resolveram que eles iam continuar falando sobre o evangelho, um evangelho que foi provado que não é verdade, porque assim faz sentido. Ele morreu para provar e disse que voltaria em 3 dias e não voltou. Como que ele não voltou? Então não é verdade, né? O livro de Mórmon, a Bíblia, eles estão lá com vários exemplos de que o Senhor falou assim: olha, daqui a tal tempo vai acontecer isso para ser o significado disso aqui. No livro de Mórmon fala que quando Jesus nascer, um dia seria como uma noite. Eles iam ter 3 dias. Acho que é isso que fala. E eu me lembro que ia começar a morrer, o rei, o senhor lá na época, ia pegar e ia matar esse povo que acreditava nisso. E aí veio e passou os 3 dias de pura luz lá aqui nas Américas. Então, se parar para ver, é como tu falou, é como está escrito aqui, se parar para ler e parar para refletir sobre as coisas que são faladas, você vê que faz sentido. Não é algo assim real. Muito bom. Ayara, você concorda com essa afirmação? Ou não? Sim, concordo. Sim, eu não tenho outra explicação assim. Oi, eu não consegui te entender. Eu concordo com o que ela falou. Eu não sei te dizer se tem outra explicação assim, porque na minha cabeça realmente não vem nada no momento. Tudo bem. Então, se nós lembrarmos lá de Alma, ele fala sobre isso quando ele está conversando com Coriol.
Ele pede um sinal, né, uma prova. E ele fala, que prova você quer mais do que a Terra e todas as coisas que existem? Isso já é uma prova de que existe um poder maior, de que existe um criador de todas as coisas. É por isso que é falado que uma explicação teísta na vida ela é muito mais, faz mais sentido do que acreditar que não existe nada. O Helder, ele faz uma analogia. Quais as chances de um furacão varrer um ferro velho e criar um Boeing 747 pronto para voar? Então, as coisas elas seguem uma ordem na natureza que não pode ter sido criado do caos. Existe esse biólogo Francis Collins, ele liderou um projeto internacional que elaborou o primeiro mapa completo do código do DNA humano. Isso foi em 2000. E olha o que ele falou sobre, o que ele concluiu ao fazer isso. Quem pode ler? Ao considerar esse código complexo como a linguagem de Deus usou para a criação da vida, criar a vida, Collins escreveu que a crença em Deus pode ser uma escolha inteiramente racial e que os princípios da fé são complementares aos princípios da ciência. Na verdade, a Terra contém, nas proporções exatas, todas as 15 constantes da física, que são cruciais para sustentar todas as complexas formas de vida do planeta. A probabilidade de que uma combinação única possa acontecer por mero acaso é quase infinitésia. Sem Deus, nosso universo passa a ser tão altamente improvável que a fé em Deus acaba sendo mais racional do que não crer. Vocês entenderam o que ele falou? Uma vez, eu vi um pedaço de uma série. Assim, a gente tá ficando velho, né? A gente fica vendo, eu vejo que eu tô ficando velho quando a gente começa a ver coisas aleatórias. E aí passou um meninozinho. Pelo que eu entendi, ele tava com conflito de acreditar que Deus existe. Ele é um menino inteligente e que ele não acreditava que existia esse ser, né? Tão magnificado. E aí eu me lembro que ele estava sentado com a mãe dele na calçada da casa e ele começa a falar assim: você sabia que se explica, né, cientificamente, se isso e isso não fosse um pouquinho mais apertado, não existiria pressão, não existiria pessoa, não daria como a gente andar. Até a força da gravidade. Se fosse um pouquinho mais grave a gravidade, a gente não conseguiria se mover do chão. Mas também, se não tivesse essa pressão, essa exata medida de gravidade, a gente também não conseguiria sair do chão também. E aí a mãe dele fala assim: o que você quer dizer com isso? Ela estava na religião dela, e ele fala assim, que todas as coisas são feitas na medida certa, na forma certa, desde a criação do grão até o universo e para outros planetas. Então, alguém setou isso, alguém organizou isso. E aí ela fala assim: que Deus existe? Aí ele fala para ela: não dizem que Deus existe, mas que as coisas têm um propósito, têm um sentido para acontecer da forma que acontece. E aí ela chora, né, e agradece ao filho dela, traga fé a ela de novo ao que estava acontecendo. E eu falei isso porque eu achei bonitinho na hora, mas ele fala assim, a mesma coisa que a Yara leu no final, que ele fala que mais racional do que não crer. Ele fala para ela
Exatamente isso, que ele fala que é mais lógico, mais certo na conta dele acreditar que existe do que não acreditar que existe. Porque eu citei agora a Bíblia, li o livro de Mormon, tá, cancela, toca fogo nesses livros. Mas as coisas ao nosso redor, as coisas ao nosso redor, como o que fala lá, elas provam também que existe um ser superior. Exato. Eu acho que você está falando do... É uma série, o Pequeno Celton, aquele do Big Bang. Pequeno Sheldon. É ele mesmo, ele fala. Eu já vi um videozinho, então acho que acredito que seja isso. E é justamente o que esse biólogo ele está falando. Só que ele está usando as probabilidades, né, não as certezas científicas absolutas, como ele fala, é mais provável, é mais lógico e racional. Então, o Pai Celestial ele tem motivos para fazer com que provar de fato essa realidade dele seja difícil. Mas isso não significa que ele tenha nos deixado no escuro. Na verdade, ele fala lá, lembra quando Joseph ele clama para ele, ó Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Então, ele nunca vai nos deixar só. Mas nós precisamos da fé. Por isso que ele não deixa que seja provado completamente, né? Apesar de que mesmo os estudiosos falando que é mais provável, é mais racional. Lembra que, eu acho que nós já estudamos aqui sobre a ciência ela não é exata, ela trabalha com probabilidades. E muitos dos cientistas usam essa probabilidade para dizer, mas é racional acreditar em Deus. Enquanto que os ateístas não, eles dizem, não, essa probabilidade, ou os agnósticos, é mais para que não. Mas há um motivo para que o Senhor não se revele desta maneira. Que aí é o tema da nossa aula, o valor do véu. Levemos em consideração, portanto, o valor do véu que cobre o esconderijo de Deus, o mesmo véu que bloqueia as memórias de nossa vida pré-mortal. E tem alguns exemplos aqui das escrituras de pessoas que tiveram esse véu retirado. Nós vamos ver dois aqui. Joseph. Quem pode ler? No templo de Kirtan, Joseph Smith disse: retirou-se o véu de nossa mente e abriram-se os olhos de nosso entendimento. Isso ali foi na dedicação do templo de Kirtland. Aqui, o irmão de Jared. Antes que o irmão de Jared visse o Cristo pré-mortal, o véu foi tirado de seus olhos. Tá. Então, lá em Éter, o Moroni ele fala, né, que houve muitos outros que tiveram uma fé tão grande assim que o véu, eles não podiam ser impedidos de penetrar o véu, tal como o irmão de Jared foi. Mas só que na maioria dos casos, nós, meros mortais, a gente vai ter que ver com os olhos da fé. Uma fé que não é cega, mas que permanece coberta por esse véu. Vamos ver mais um dos papéis do véu. Quem pode ler? Lê. O véu não apenas nos impede de nos lembrar de nosso passado pré-mortal, mas também nos impede de vermos muitas das coisas que estão acontecendo em torno de nós. Deus e seus anjos quase sempre permanecem em seu esconderijo, exceto nas raras ocasiões em que eles entreabrem o véu. Então, vocês entenderam? E qual é a importância disso? Eu acho que é assim, usando o exemplo que deu, antes, todas as vezes que o véu foi entreaberto,
foi para testificar ou para dar algo, né? Mas qual é a importância de termos esse véu, de termos passado pelo véu? Lembra de só algumas vezes, e para algumas pessoas ele é entreaberto. Eu acho que vem de provar a nossa fé. Muito bom. Vocês lembram que você até citou, G, no início da aula, acho que a sua filha compartilhou com você, que após a ressurreição, o Salvador, ele falou com 2 de seus discípulos na estrada de Emaús. E esses 2 não o reconheceram. Se vocês lembram dessa passagem. Olha o que o Elder Affin fala sobre essa passagem. Podem ler. Quando ele Lê. permaneceu... Lê, já tá lendo? Continua. Ela deixou contigo, pode falar, Ia. Quando ele percebeu o desapontamento deles sobre esse Jesus em quem eles haviam confiado, observe o tempo passado. Viu que eles haviam perdido a mensagem central de seu ministério mortal. Então, começando por Moisés, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Ele não revelou quem ele era ali, mas ensinou exatamente o que os havia ensinado enquanto estavam na carne. Só mais tarde eles o reconheceram. Para vocês, por que ele não falou, não se revelou ali naquele momento? Aquilo, né? É, no meu ponto de vista e tudo mais, o profeta, no momento, é a única pessoa que pode ver ele, né? E falar diretamente com ele. E para mim isso é por conta da fé grande dele, né? Ele realmente tem uma fé muito grande para ele ter essa capacidade de falar com o Senhor e o Senhor poder falar com ele por ele ter sido escolhido. Então, aqui nessa parte é tipo, eu quero ver se eles realmente ainda têm fé em mim e saber se eles vão realmente me reconhecer, né? É que nem quando ele voltar, ele vai ver quem são realmente as pessoas que vão saber quem ele é, reconhecer ele por ser ele, né? E se essas pessoas vão estar com a sua dignidade certa e a sua fé certa para que possam reconhecê-lo novamente. Muito bom. G, para você, por que ele não se revelou a eles naquele momento? Aí eu acho que vem uma explicação, uma pergunta no meio de uma resposta. Porque assim, toda vez que eu leio, quando ele se apresentou para Maria, quando se apresentou para esses 2 apóstolos separados, ele apareceu para grupos separados, né? Acompanhou esses grupos separados. Até quando foi citado agora, quando eu falei que ele foi lá no mar e falou para ir jogar do outro lado, e reconheceram. Ele não estava disfarçado. Ele não estava escondido. Ele chegou e permaneceu do mesmo jeito que estava.
Quem mudou foi as pessoas que estavam com ele. Os apóstolos que se sentiram mais dignos de estar em sua presença, a, a Madá, que olhou, percebeu, falou assim, mestre. Então, eu acho que isso vem para todos nós, né? Não foi o Senhor que foi lá e abriu uma cortina. As pessoas se tornaram dignas de estar na presença dele e o reconheceram. Toda vai lá e fala assim, e o reconheceram. Para prestar atenção, eles falam, e o reconheceram. Ele não falou assim, ei, sou eu, ó, não estou vendo não? Não, eles pararam e de repente o reconheceram. Muito bom. É interessante isso. Eu vou colocar mais uma citação para vocês aqui em relação ao porquê é necessário que as pessoas o reconheçam, não que ele se apresente. Pode ler. Cristo era a vida e a luz dos homens. A luz que resplandece das trevas. As trevas não a compreenderam. Ele veio ao mundo, mas os seus não o receberam. Se a vida eterna é conhecer a Deus, por que ele não revelou Cristo de uma forma mais óbvia? Ele veio de uma forma muito reservada, muito despercebida. Deus poderia ter enviado diariamente uma grande carruagem puxando por cavalos brancos, voadores. A carruagem poderia pairar acima de Deus, de cima da terra. Ai, agora apareceu bem na frente da. Tá. Acima da terra. Um eclipse total do sol, com uma voz dizendo: agora ouçam a palavra do nosso Criador, porque ele não fez isso. Tá aí, já tem até a pergunta. Eu não sei, eu lendo aqui já achei muita papagaiada. Não seria legal para você se fosse dessa maneira? Ah, não. Já fez tanta papagaiada, tanto disse-me-disse, que na hora que chegasse Cristo, aí fala, é isso aí. Porque fala, né, Cristo, ele não era assim uma beldade, um fisiculturista. Ele não é uma pessoa que se destacava no meio da multidão, ele era uma pessoa comum. Aí, de repente, vai lá, carruagem, céu, e de repente vem, taran, não é ter a grandeza que ele teve. Os milagres que Cristo fez se tornariam pequenos. E você acredita que tem pessoas que pensam ao contrário, que para elas seria mais fácil se tivesse uma grande manifestação, em vez que fosse um homem comum? Que parecesse que ele não era comum. Não, teria, porque não era ele que ia testificar dele. Ia ser o Senhor que ia testificar dele. Ia ser o contrário. Então, seria mais fácil de acreditar. Gostei. A Yara, o que você pensa? Por que não foi feito desta maneira? Lembra que ele... Pode continuar. Eu acho que ele vem ao mundo de forma despercebida, né? Aparecer assim é realmente para mostrar às pessoas que
ele não vai vir de um jeito assim, como a G falou, né? Ele não vem com uma grande beldade e tudo mais, até porque desde quando ele cresceu, ele, do jeito que ele foi criado, tudinho, sempre foi uma pessoa extremamente humilde, né? Ele não vai vir através de, como eu posso falar, é, de algo assim para chamar a atenção de um jeito que não é bom. Acho que é melhor assim de se falar. Porque muitas pessoas esperam que venha uma pessoa que seja de um jeito grande para que reconheçam ele logo de cara, né? E ele já dá muitos exemplos hoje em dia, como a gente presta muita atenção nas pessoas que têm mais visibilidade do que aquelas outras que não têm muito, que não têm visibilidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Entendi, muito bom. É interessante que ele fala que se a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, por que que ele não fez isso de uma maneira óbvia? Já que essa é a vida eterna, é conhecer. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem. O que seria esse conhecer que ele está falando? Conhecer é ver ele como um ser ressurreto? Será que é esse tipo de conhecer que vai nos levar à vida eterna? Fiquem com esta pergunta. Aí eu trouxe aqui para vocês o plano de salvação, um gráfico. Resumidamente, quem gostaria de explicar o plano? Para que depois nós possamos entrar na pergunta: qual é o papel do véu no plano de salvação? Tá, mas resumidamente, quem pode resumir para a gente o plano de salvação? Na primeira bola, a gente estava lá com o pai, e vivendo em espírito, sem conhecer o bem e o mal. Aí passou pelo véu, que a pessoa disse que vai explicar depois. Aí viemos para cá, sofrer na segunda bola, terra, vida eterna, para poder conhecer o bem e o mal, e sofrer mais um pouquinho, para poder receber as bênçãos. Aí a gente morre, e de acordo com o que a gente fez, a gente vai ou para o paraíso ou para a prisão. E vamos passar um período lá, espero que seja pouco. Depende, se for no paraíso, quanto mais tempo melhor, não é? Não, espero que seja pouco também. A pessoa assim, paraíso, assim, não quero para o paraíso, rapaz, eu quero para o reino celestial. Sentido, não? Para mim faz todo sentido. Eu não quero. Eu sei que eu não vou eu não sou. Eu não sou. Temporário. Isso é orgulho. Não, não é orgulho. Eu já sei, assim, eu testifico de que eu não sou uma pessoa mal. Eu sou uma pessoa que busca viver o evangelho, né? Já sou batizada, então eu não vou para a prisão. Eu não sou uma pessoa que precisa conhecer o evangelho e não estou fazendo coisa errada. Então eu vou para o paraíso, mas eu não quero estar no paraíso. Eu quero ir para o reino. Até porque diz depois, né, que esse paraíso barra prisão vai virar o terceiro reino, né? Que aí vem os 3 reinos de glória. O reino celestial, reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial. É a minha voz de fundo. Ah, sim, teu eco aí. Ainda tem uma bolinha preta, né? Ainda tem as trevas. As trevas exteriores, porque o pessoal fala assim, na tua religião não acredita no inferno. Acredita sim. É as trevas exteriores. E ali é bem mais pesado do que acreditar que existe céu e inferno. É mais fácil acreditar que existe céu e inferno do que as trevas exteriores. Porque lá o babado vai ser sério, mas aí é para outra conversa. Quando nós entendemos realmente o que são as trevas, é complicado para a gente, de fato, na verdade é bom para que a gente não queira ir, né? Então, qual é o papel do véu no plano de salvação? Fazer gente de besta. O quê?
fazer a gente de besta, porque assim seria muito mais simples, muito mais fácil se a gente lembrasse o que a gente estava fazendo antes de vir para a Terra, né? Mas Você- assim, eu vou te fazer uma pergunta. faz, né? Fazer o quê? Você está se contradizendo em relação ao que você falou no slide passado de Cristo e em relação à tua visão do véu. Por que que você falou que não era, pelo menos para você não fazia sentido se ele viesse, tipo, se fosse explícito, óbvio, tá aqui o Salvador, o Criador do mundo. Você disse que não seria bom, você não entende isso como algo bom. Aí você, esse é o papel do véu. Porque assim, como eu Se falei, o véu saísse, o que que ia acontecer se o véu, se não existisse o véu de esquecimento? como eu falei antes, Cristo ele veio com um propósito para cá, para a Terra. Ele sempre fala, eu vim testificar do Pai. Eu vim testificar do Pai. Se o véu fosse tirado, ou se fosse toda aquela macaquice que era para acontecer no slide anterior, seria o oposto. A gente Então, o também véu é bom. é bom ser ruim do mesmo jeito. Por que que é ruim? Pô, tu não quer lembrar de você do outro lado do véu? Eu quero lembrar do outro lado do véu. Mas se Mas, eu lembrasse do outro lado do véu, ao mesmo o tempo, que tem um que ia lado bom. acontecer? Ó, você falou que Cristo ele tem um propósito de ter vindo para a Terra. Nós também. Qual é o nosso propósito? É o que está aqui no plano de salvação. Qual é o nosso propósito? Por Por que isso que que ao nós mesmo, também viemos? por isso que ao mesmo tempo que é ruim, é bom também. Porque se a gente soubesse tudo que era para foi acontecer do outro lado, todas as coisas grandiosas que a gente viu, criação do mundo, né? Porque fala, a gente era seres espirituais que a gente não participou, ou participou, sei lá, depende da pessoa. Alguns participaram ativamente. Então a gente vê a criação do mundo, vê toda aquela glória e vir para cá, reinar, sentir fome, ficar doente, menstruar, né? Então, assim, é uma coisa que é falado, né? E a gente veio para o mundo triste e solitário, porque a gente precisava aprender, a gente precisava conhecer essas coisas. Então, é bom para o nosso crescimento espiritual, todos nós viemos com graus de glórias diferentes e viemos com potencial de aumentar esse grau de glória aqui na Terra. E se não tivesse esse véu, não seria possível que a gente crescesse mais espiritualmente. E é por isso que eu falo que é bom e ao mesmo tempo ruim, porque vai ser tirado uma hora esse véu, né? Se não fosse bom a gente saber das coisas que vêm posteriormente, a gente não ficaria com esse véu para sempre. Mas não. Tem uma importância também de não ter o véu. Mas eu sou uma pessoa ansiosa, entendeu? Eu sou uma pessoa ansiosa. Isso Então, explica muita coisa. quando fala assim, até tu, Brutus. Então, quando eu falo, tu vai para o paraíso. Eu não quero paraíso, eu quero já passar o milênio, eu já quero saber o reino que eu vou, eu já quero que esse véu saia, eu quero entender tantas coisas que acontecem aqui, porque a gente sabia o que ia acontecer, né? A gente escolhe nossos pais. E é uma coisa assim que eu me questiono às vezes. Por que eu escolhi isso? Né? Então, tem uma importância de ter e tem uma importância de não ter. Então, é feito de besta mesmo aqui. Mas no lado bom, lado bom. Lado bom. E qual é o lado bom? É isso que eu falei. Sobre a gente crescer espiritualmente aqui, sobre a gente aprender cumprir o nosso propósito. Cristo ele veio cumprir o seu propósito e está lá, todo glorificado, né? A gente está aqui, penando ainda, mas estamos tentando buscar o nosso propósito, fazer com que o Senhor veio pedir para que nós fizéssemos. Esse é o lado bom de ter o véu, do que a gente pode evoluir espiritualmente ainda, né? O lado ruim é que a gente não está com nada. É interessante. Muito bom. A Yara gostaria de comentar sobre qual é o papel do véu no plano de salvação.
também chamado de plano de felicidade. Não tem nada para falar, não. Não? Não. Tá bom. Então, o grande propósito do plano de salvação é um só. Que nós possamos voltar a viver com o Pai Celestial e Salvador Jesus Cristo, no estado ressurreto e de exaltação. Possamos nos tornar deuses e deusas como eles. Ou seja, de estarmos na mesma glória que eles. Então, era necessário que houvesse todos esses passos para que nós pudéssemos alcançar o reino celestial. Porque nós éramos aqui no mundo pré-mortal, lembra lá do modelo dos estágios? Nós estávamos numa simplicidade inocente. Saber teoricamente de algo não é saber. Então, nós tínhamos conhecimento de tudo que ia acontecer, tínhamos conhecimento do plano de salvação, mas nós não sabíamos como, nem as nossas próprias reações. Eu não posso dizer que eu sei como vai ser a minha reação se determinada coisa acontecer com meus filhos. Eu posso imaginar, mas eu só vou saber quando eu passar. Então, essa é a visão. O Salvador, o Pai Celestial, ele sabia que nós precisávamos ter experiências próprias. Nós precisávamos passar por experiências mortais, porque há uma grande diferença, porque quando nós temos um corpo, o corpo, ele em si, já traz coisas que um espírito não sente. Como a Gê falou, da fome, sede, os desejos da carne. Então, assim, um espírito, ele não pode imaginar o que é estar num corpo, porque o corpo, ele tem uma demanda em si. É a nossa grande dádiva, é um grande bênção, nós temos recebido um corpo. E é justamente esse autocontrole. Lembra lá de Abraão, que o Pai Celestial fala? Nós vamos criar uma terra para eles e vamos testá-los para provar se eles serão obedientes a tudo que eu pedi, porque é através dessa obediência que nós vamos poder crescer e que eles vão poder provar-se dignos de estar aqui conosco. Mas estar aqui conosco como? Com a simplicidade inocente ou com a simplicidade depois da complexidade? Testada, pautada pela experiência. Qual o valor desse véu aí? Se eu conseguisse ver, eu aqui na Terra, conseguisse ver tudo, todo o reino, que escolha eu teria? Sabe? Eu vou dizer, mas nunca que eu vou fazer as coisas. Então, o véu, ele serve justamente para isso, para que nós possamos ter essas experiências, para que nós possamos buscar o Salvador, possamos buscar a sua graça, e quando nós o buscarmos, ele entreabre esse véu e nos dá um vislumbre do que nós podemos alcançar, e o véu fecha de novo, para que a nossa fé possa ser fortalecida, testada, pautada nas nossas experiências. E eu gostaria de pautar uma coisa aqui, que você falou, nós escolhemos, né, nossos pais, nossa vida. Essa escolha não foi de maneira aleatória, porque quando nós falamos assim, nós escolhemos meus pais, eu escolhi meus pais. Essa escolha não foi assim, olha, tem um leque aqui de pais para você, Eliette. Você pode escolher aqui quem tu quer. Eu quero esses dois aqui, esses dois bugados, né? Todos nós somos bugados. Nós vamos escolher esses bugados. Não. Foi dado a oportunidade para a gente. Lembra do arbítrio? Foi dada a oportunidade de escolhermos. Existem esses dois seres aqui, tal e tal e tal. Você escolhe ir à Terra através deles. Não tinha um leque de opção. Você aceita, né? Aí nós, usando o nosso livre-arbítrio de ser eu aceito, independente de como vai ser a minha vida na Terra, eu quero ter essa experiência, porque eu quero voltar para cá testado e provado e provar-me digno de estar aqui contigo de novo. Então, eu aceito isso. Essa escolha, eu aceito. Entendeu?
Então, vamos lá. Uma pergunta, que agora entrou no assunto que está me interessando. Eu imaginei. Pode falar. Então, vamos lá, voltando lá. Eu tô lá em cima, e aí, de repente, o senhor fala assim, ei, vem cá, tu, menor, tu mesmo. Menor é ótimo. É porque eu não vou falar o meu nome, né? Eu tenho um nome. Uhum. Tu, fulaninha, tá vendo esses dois ali? Tu vai pra terra ou não? Tem que ser ali. Tu vai? Aí tá, eu topo ir. Mas se eu não quisesse ir, se eu não quisesse ir com esse povo aí, eu falei assim, não, esse povo aí parece que tá errado. Vou ficar aqui esperando. Eu poderia ter ficado lá, esperado mais um pouco, ou não. Se eu dissesse, não, eu não vou, não. Aí eu disse assim, então tá, vai, desce, te dá um rogando lá pra baixo. Você, tipo, Não, que de tobogã não. uma forma meio brincando, uma forma bem séria, professora. Sim, ó, eu entendi. Nós não temos como dizer se haveria outra chance, mas nós não seremos rebaixados. Entende? Tem muitos espíritos lá. Estava no teu poder dizer, não, eu não quero, eu quero continuar aqui contigo, como um ser na simplicidade inocente. Aí nós não temos como dizer se haveria uma outra chance, ou como o Senhor ele calcula isso. Mas haveria essa possibilidade, sim, de a gente dizer, não, eu quero continuar aqui nesse meu estado, inocente. Porque é uma coisa que o Senhor preza muito, e as escrituras estão recheadas disso, é o nosso livre-arbítrio. Ele não impôs para a gente a vida terrena. Ele não disse, olha, tem que ir, porque senão tu vai voltar ali para as trevas, porque senão tu vai ser, entendeu? Tu vai ser banido, como foi Satanás. Não. Haveria a possibilidade de você ir crescer, porque ele apresentou o plano, né? E eu acredito, eu estou falando agora uma opinião minha, de que no momento que nós aceitamos o plano, nós aceitamos tudo que ele acarretaria, sabe? Que não foi assim, fulaninha, vem cá. Foi naquele momento ali que ele apresentou o plano de salvação que nós aceitamos. E nós aceitamos assim, de coração aberto, independente de que maneira, de como eu for para a Terra, viver essa experiência mortal, eu aceito o teu plano, da maneira que tu colocar, da maneira que tu desejar. Esse é guardar nosso primeiro estado. Simplesmente aceitar vir à Terra. Por isso que nós falamos que nós escolhemos, porque nós escolhemos o plano. Quando nós escolhemos o plano, nós escolhemos tudo que vem com ele. Eu lembro que eu tive uma aula no Instituto que nós recebemos vários envelopes. Aí estava assim, você aceitou tudo que está no envelope. E quando a gente abriu o envelope, estava assim, tragédias, mortes, acidentes, provações, tristeza, traições, era um monte de coisa. Falou, estava tudo num pacote. E você aceitou o pacote. Porque você, lá, ó, lembra? Por isso a importância do véu. Porque lá nós víamos tudo, nós conhecíamos dois deuses, nosso pai e nosso irmão, e nós falamos, nós queremos isso, nós aceitamos isso. E muitos não aceitaram. Aí, de fato, quando se rejeitou o plano, aí foram expulsos. Que foi Satanás e um terço. Se nós formos pensar, um terço é muitos de nossos irmãos, muitos mesmo. Um terço foram muitos que não aceitaram. Entendeu? Conseguiu? Pelo menos conseguir encontrar uma ordem? Eu consegui imaginar, tipo assim, quer dizer, então, que uma tropa foi para o inferno porque não escolheu seguir completamente o plano. Foi exatamente isso. Eles já estão nas trevas. Quer dizer, não atualmente, eles estão aqui, né? Um terço de Satanás. Estão aí perto de ti aí, eu estou aqui não. Pois é, né? Esse aí foi estranho, ainda jogo para você, nem jogo para mim. Não, se bem mas que no final de tudo, eles vão para as trevas. No final de tudo, um terço, eles vão para as trevas, junto com Satanás. E os poucos, né, contados nos dedos das mãos, que bom, são poucos, dos que guardaram o seu primeiro estado e não guardaram o seu segundo estado, que é agora a mortalidade. Esses são raros os que se incluem, né, nesse
Esse segundo ponto, que vão para as trevas exteriores. Mas esses, 1/3, eles vão para as trevas exteriores. Tem um gráfico do plano de salvação que ele é bem mais completo, né? E ele fala, tipo, desses que não foram, eles vão direto ali para as trevas exteriores. Esse é 1/3, com certeza. Porque imagina, eles cometeram o pecado que é imperdoável. Eles estavam na presença de Deus e eles o negaram. Satanás e seus anjos. É estranho chamar eles de anjos, né? Satanás e seus seguidores. Né? Porque se todos nós tivéssemos acesso a ver o Senhor na hora que quisesse, é o que eu ia falar com o pai aqui, a ligação. A gente também teria essa possibilidade de ir diretamente para as trevas exteriores, né? A gente ia negar o espírito quando a gente vai fazer coisa errada. A gente já está indo para as trevas exteriores também. Isso é uma forma também para cada cidade ter o véu ao nosso redor, que, de uma certa forma, ajuda com que o baque, se a gente começar a fazer coisa errada, seja menor. Mas, assim, você está dizendo para mim que, voltando lá, que agora está numa questão que está me interessando. A gente está lá e eu falei assim, não, Senhor, eu quero ir... eu quero me sentindo Lúcifer agora. Eu quero ir, mas não quero ir com você, filha desses caras. Eu vou para as trevas exteriores, então. Se você falasse lá, isso ok, no momento que você foi apresentado o plano? Porque tu falaste que, de uma certa, tu acredita que foi lá. Se você não tivesse aceitado o plano, você não estaria aqui. Todos que nascemos, aceitamos o plano. Uma hipótese, professora. Calma. Mas, assim, se eu não tivesse aceitado, eu seria agora esses carinhos estão aí do teu lado, não no meu. É isso? Tipo, não quer ser filha desse povo, então eu não vai. Então tá, tu não vai ser filha deles, então tu vai pro inferno. Queima! Tipo isso? Tá. Você está falando dessa questão, desse momento de escolher sua família, é isso? Tá. Então, é justamente nesse momento que eu estou falando que eu acredito que não foi individual. Veio fulaninha aqui. Eu acredito que foi justamente no plano. Na apresentação do plano. Foi quando nós escolhemos vir à Terra, independente de como seria. Tá bom. Entendeu? Né? Tá fazendo sentido. Que não foi nesse individual, mas foi nesse momento de eu aceito o plano independente de como vai ser. Mas quando nós estudamos ali Jesus o Cristo, é falado que uma coisa que eu não acreditava que tinha acontecido, mas quando eu estudei Jesus o Cristo, eu descobri que aconteceu. As pessoas em cima do muro. Eu sempre pensei que não. Todo mundo que veio para a Terra, ali 100% Cristo, 100% Cristo, 100% aceitou o plano. Mas lá no Jesus o Cristo é ensinado que não. Muitos ficaram ali, Estou aqui no cima do muro. Tá ali a briga, né? Vamos ver, quem ganhar eu fico. Aí Satanás foi expulso. Isso daí vai ser expulso, eu vou ficar aqui desse lado. Ou seja, eles não estavam 100% com Cristo. Mas pensaram assim, melhor ficar aqui. Dá mais jogo, ficou. E vem para a Terra. Entendeu? Então, aconteceu isso também, de não estava 100%. Tinha pessoas ali, espíritos ali, que não estavam 100% com o plano, mas aceitaram por conveniência. E eu achava que isso não existia, mas lá no Jesus o Cristo, logo no primeiro capítulo, se eu não me engano, a gente aprende isso. Não vou ficar... Então, professora, a minha sogra estava lá embaixo, fazendo as coisas, estava ouvindo a nossa conversa, subiu agora e quer participar da aula. Porque essa menina é doida. À vontade. Ela quer falar. É doida da cabeça. É normal, moro contigo. Só que eu sou uma doida consciente, né? Eu acho assim. O que você quer falar com a professora? Mano. Que o Evangelho de Cristo, desde o início, foi feito pela fé. Então, se a gente vive aqui na Terra, é pela fé. Então, nós acreditamos que houve um grande conselho no céu. Cristo, que Deus
apresentou, cada um apresentou o seu plano, Satanás apresentou o plano dele, Cristo apresentou o plano dele. E nós votamos, claro, naquele consenso, tem aquelas pessoas que ficaram mais, se a maioria ganhou, é por isso que nós estamos aqui. E os que não concordaram com o plano foi para o lado de Satanás e foi expulso de lá. Então, se o véu não fosse, se nós viéssemos para cá com véu, já sabendo de tudo, ia ser muito fácil. Ia ser o plano que Satanás queria para nós, que vivêssemos igual uns zumbis. Ah, eu sei para onde eu tenho que ir, então eu vou escolher só o certo. Ali acabaria todo o plano de salvação e o nosso arbítrio se acabaria. Nós não teríamos como escolher o certo ou errado. Nós iríamos viver igual um zumbi, só escolhendo certo, 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 porque a gente já ia estar com o véu aberto, a gente já ia estar com o objetivo e a gente não ia ter como fazer nossas próprias escolhas, que é isso que Cristo, que Deus queria para nós, que nós fossemos livres para escolher se a gente queria voltar à presença dele ou não. É só, e a gente tem que viver pela fé, acreditar naquilo que é ensinado. Porque o evangelho é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem que ter fé para acreditar em tudo isso. A gente não pode questionar, e se fosse assim? E se fosse aquilo? E se fosse aquilo? A gente está acabando perdendo a nossa fé, que o evangelho ensina tudo isso, viver pela fé, que é o que Cristo ensinou, viver pela fé. Tu veio aqui falar que eu não tenho fé, é isso. Porque... Muito bom, gostei muito, irmã. Qual o seu nome? Está questionando algo que Dalzira, a cobra. Foi algo que Deus fez por nós. Então, a gente tem que viver pela fé. É pela fé que a gente vai viver. Se a gente não tiver fé, a gente vai começar a questionar. E se fosse assim? E se fosse aquilo? E se fosse assado? Se fosse cozido? Se a gente não tivesse, o véu tivesse sido retirado e a gente viesse para cá, a gente estaria lá do lado de quê? Do plano de Satanás, porque era isso que ele queria para nós. Ele queria tirar o nosso... Então, o verdadeiro objetivo de nós virmos aqui é o arbítrio, a gente escolher o que nós queremos para a nossa vida, pela fé, não pela influência de A nem de B, porque se a gente tiver uma influência, a gente vai só fazendo as coisas certas. O véu foi se aberto, venho para cá, eu já sei para onde é que eu vou. Olha, aquilo ali está bonito, eu tenho só que fazer isso, isso, isso. O plano não ia ter sentido. Não ia ter sentido para mim. Por exemplo, se eu soubesse morar em Cesno, Dalzira, nunca que eu teria vindo. Entendeu, irmão? Então, não ligue para as coisas dessa. Ela é doida, meia da cabeça. Tá, e ela fica questionando as coisas que a gente tem que viver pela fé que a gente vai chegar no caminho certo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, irmã, pela participação. Justamente, eu gostei muito de como você conseguiu trazer o papel do véu. Como seria a nossa vida se não existisse o véu? Não haveria essa escolha. Então, se eu tenho se eu sei que se eu pegar o carro hoje, agora, eu vou me acidentar, eu vou pegar o carro? Eu não vou. Então, esse é o valor de a gente não saber, de usar a nossa fé. Muito bom. Quem pode ler aqui a citação continuando do Helder? Até mesmo o Salvador teve de passar pelas provações da mortalidade, sem atalhos, ele oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Ainda que era filho, todavia, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Assim é conosco. Precisamos de leite antes de estarmos prontos para a carne, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque a criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Somente pela prática podemos exercitar nossos sentidos para compreender verdadeiramente o bem e o mal, o que há de tão
essencial na experiência que vale a pena corrermos o risco de não passar de novo. Conseguiu entender? É uma citação bem grande. Vocês conseguiram entender? Na verdade, assim, a pergunta é: qual é o valor de se passar por essas provações? É o que ele pergunta no final. O que há de tão essencial na experiência que vale a pena corrermos o risco de não passar de novo? Porque lembra, nós já passamos pelo nosso primeiro estágio, que foi aceitar o plano. E agora nós voltamos aqui e nós corremos o risco de não aceitar, né, de não passar nessa prova de novo. Mas o que há de tão essencial na experiência? Qual o valor da experiência mortal? Lembrando que ele cita até o próprio Salvador. Desculpa, professora, pergunta de novo. É o que está aí no final. O que há de tão essencial na experiência que vale a pena nós corrermos o risco de não passar de novo? Ou seja, por que é tão importante passarmos por essa experiência? Por que o Senhor não facilitou a nossa vida? Essa é a pergunta. Por que nós precisamos passar por provações na mortalidade? Para que a gente possamos evoluir. Eu acho que eu já falei isso. Mas é essa a resposta que eu tenho para todas essas coisas que acontecem na minha vida. E aí, Ayara, você concorda? Discorda? Pode comentar conosco. Na hora que a G respondeu, eu respondi a mesma coisa aqui comigo, né? Realmente, a gente corre esses riscos é mais para evoluir, né? O Senhor queria que nós evoluíssemos assim, sem que fosse uma coisa fácil. Porque geralmente quando as coisas são fáceis, a gente não aprende nada, né? Então, se a gente corre o risco de passar por essas dificuldades e tudo mais, é porque realmente a gente quer evoluir. Muito bom. Nós vamos adiantar aqui. Olha o que o Eldeafen fala. A salvação e a exaltação não são apenas objetivos abstratos. Essas duas expressões descrevem todo um processo que requer crescimento, desenvolvimento e mudança. Eu lembro, eu estou com magia, às vezes eu não lembro de quem falou, mas que ele fala que, eu não sei se foi o David Abedna, que nós não devemos encarar o evangelho como uma lista de tarefas, um checklist. Eu fiz, eu não fiz, eu fiz, eu fiz, dando um checklist. Mas é que esse processo de guardar os mandamentos, ele precisa ser um processo de crescimento e desenvolvimento e, por final, levar a uma mudança. Quem pode ler? No centro desse processo de crescimento está a oportunidade única da mortalidade, de permitir que aprendamos pela experiência, pela prática, que é a única maneira de desenvolver capacidades e habilidades. Não estamos assim apenas para aprender fatos e absorver informações. O processo de se tornar semelhante a Cristo tem mais a ver com a aquisição de habilidades do que com o aprendizado de fatos e números. É a única maneira de se desenvolver essas habilidades divinas. É viver nos seus ensinamentos. Eu gostaria que vocês comentassem essa citação. Um de cada vez.
É que eu não entendi o que é que eu faço. Que você comente o que você entendeu dessa citação. O que mais Bem, chamou a aqui atenção? na citação, logo no meio, né, na verdade, fala: não estamos aqui apenas para aprender fatos e absorver informações. É, eu, pelo que eu entendi, assim, a gente não está aqui só para recolher as coisas e pronto. Na continuação, ele fala que devemos desenvolver essas habilidades, né? Então, se a gente está aqui aprendendo os fatos e absorvendo essas informações, ele quer que nós desenvolvamos tudo isso que a gente está aprendendo. E quando ele fala no começo que a mortalidade também nos permite aprendermos pelas experiências, realmente é tudo isso. Ele nos deu esse plano para que nós possamos nos desenvolver sobre os seus ensinamentos que ele deixou para nós e que possamos nos desenvolver para que um dia possamos voltar à sua presença de um modo mais evoluído, né? Porque realmente ele enviou a gente aqui para que a gente se conhecesse mais. Muito bom. Obrigada, Yara. Lembra o comentário que a Grazi fez na última aula? Ela falou assim, ela comparou o curso, né? E ela falou assim, a fé não é cega durante a semana. Então, nós estamos aqui para aprender, e nós aprendemos muitas coisas na vida pré-mortal, e nós estamos aqui para aprender para que possamos nos tornar algo diferente do que nós somos. Para que nós possamos encontrar nossa essência divina, florescer isso, para que possamos voltar a viver com o Pai Celestial e com o Salvador Jesus Cristo. Então, é um processo de transformação. Não é assim, aquele que tem mais conhecimento e mais informações do Evangelho da Igreja é que vai ser exaltado e salvo. Não, é aquele que mais se transformou. É o que mais se assemelhou ao Salvador Jesus Cristo, é o que mais viveu seguindo os seus ensinamentos, seguindo os seus passos. É por isso que, eu não sei se foi o Edbed Nana, que falou que não é uma lista de tarefas, é o que você está se tornando. E só existe uma maneira de nós alcançarmos isso, é na prática. Não tem como eu estudar toda a vida do Salvador Jesus Cristo, mas eu só vou conhecê-lo quando eu seguir seus passos. Ou seja, quando eu descobri que ele ajudou o próximo, é quando eu saí da minha casa e for ajudar o próximo. É quando ele teve paciência, eu estudo, eu aprendo que ele tinha tolerância, que ele tinha paciência com as pessoas, com os pecadores, é quando eu me abstenho de julgar e quero, sinceramente, ter compaixão pelo meu irmão e ajudar. É aí que a sua graça vai vir sobre mim e eu vou começar a conhecê-lo. Dessa maneira. Por quê? Porque é por experiências espirituais que eu vou poder conhecê-lo. Primeiro, eu estudo para saber. Essa é a importância das escrituras, que falam que nós devemos estudar as escrituras porque lá nos diz tudo que nós devemos fazer. Não é tudo que nós devemos ouvir ou tipo, aprender, né? Tudo que nós devemos ouvir, absorver de conhecimento. Não, é tudo que nós precisamos fazer. Então, eu estudo a vida do Salvador para que eu possa saber o que fazer e para assim eu poder conhecê-lo. Então, essa é a importância da mortalidade. Nós podemos aprender por experiência própria quem é o Salvador. E é uma coisa interessante
que ele fala assim, como nós podemos ajudar outra pessoa a entender isso? Nossos amigos céticos poderão dizer, o que há de tão maravilhoso no reino celestial? Explique-me para que eu possa entender, e então talvez eu possa obedecer a todos os mandamentos, submeter-me ao mestre e passe por toda a prática e rotina. Mas antes, prove-me que tudo valerá a pena. O que dizer em um caso desses? Acho que a sogra da G muito bem falou. O que seria, qual seria o nosso mérito? Nós colocamos aqui no lugar de uma pessoa que pensa dessa maneira. Qual seria o mérito meu, enquanto pessoa, em fazer algo que eu sei que vai dar certo? Que mérito haveria nisso? Aí ele pergunta, né, o que você ia dizer no caso desse? E ele diz assim, entretanto, nós poderemos pensar assim, que em alguns momentos um testemunho pessoal poderia ser útil para uma pessoa dessa. Mas, olha o que ele responde. Quem pode ler? A mente humana ressuscitada ou não pode comunicar totalmente às outras mentes humanas. Qual o gosto real dos frutos desenvolvidos na fé? Cada pessoa precisa confiar, plantar a semente e vivenciar o processo acompanhado da disciplina requerida. Algo acontecerá com aquele que tenta honestamente e assim essa pessoa descobrirá que um dos propósitos principais de nossa mortalidade é a oportunidade de desenvolver as habilidades e as capacidades necessárias para convivermos no reino celestial. Gostaria de comentar? Que a gente precisa adquirir nosso próprio testemunho dessas coisas. Você pode vir aqui falar, a Dalzira, a Dal pode vir aqui falar, eu posso agora sair daqui e falar para outras pessoas, mas o que vai fazer com que elas se evoluem e se modifiquem, se priorizem, é que elas adquirem seu próprio conhecimento através dessas coisas. Que elas possam passar pelo momento de complexidade para poder estar na fé mais resistente. Muito bom. A Yara gostaria de comentar? Não quero não. Acho que a G já falou tudo. Realmente a gente precisa se conhecer, se desenvolver no nosso próprio processo, né? A gente se conhecendo, a gente consegue realmente compartilhar também as coisas de outras pessoas. Muito bom. É interessante isso, que a nossa fé, né, ele fala aqui que uma mente humana, ressuscitada ou não, ela não pode comunicar totalmente a outros o gosto real dos frutos desenvolvidos na fé. Então, a fé que eu busco desenvolver na minha vida, eu não tenho como explicar com palavras para outra pessoa de maneira que ela pode entender intelectualmente, mas ela só vai aprender, sentir o gosto real ali quando ela fizer. Quando ela fizer, aí ela vai poder dizer, agora eu sei. Eu lembrei daquilo que fala sobre os ateus, né? Nós começamos a falar sobre isso, tipo assim, me explique Deus, aí ele fala, uma pessoa fala para ele, me explique o gosto do sal, ele fala, é salgado, mas se alguém nunca provou o sal, como é que tu explica o que é salgado? E é a mesma coisa, como é que você explica o que é fé, ou quais são os frutos da fé, para alguém que nunca experimentou os frutos da fé? Então, por isso que nós devemos buscar desenvolver nosso próprio testemunho e desenvolver essa prática, né? Que ele fala aqui no slide anterior, de que é uma oportunidade única que a mortalidade nos permite, que é aprender pela prática, que é aprender pela experiência.
e nós devemos e podemos prestar nosso testemunho para que possa ser um incentivo, uma inspiração para que outras pessoas possam buscar seu próprio testemunho. Mas nunca acreditar que eu posso ser convertida pelo testemunho de outra pessoa, porque eu só vou ser convertida quando eu fizer. Aí o Espírito vai testificar para mim. Quando o Espírito testifica, nós já aprendemos aqui no curso, que aí sim é inegável, quando o Espírito fala conosco. Existe um discurso do Elder Neil M. Maxwell, de 1979, a gente faz muito tempo. Ele fazia parte assistente do Quórum dos 12, ainda não era do Quórum dos 12 apóstolos. Esse discurso, eu vou colocar o link para vocês lá no nosso grupo. É um discurso que ele proferiu lá na BYU chamado Paciência. Só está em inglês, mas vocês podem entrar pelo Chrome e aí traduzir a página, foi assim que eu fiz. É muito legal. Isso é um dos recursos dessa aula, e esse discurso é maravilhoso, maravilhoso, que ele fala sobre a importância da paciência, ou seja, ele vai explicar tudo isso que nós estudamos aqui, sobre essa questão de nós precisarmos passar por essas provações da vida. E lá, quase no final do discurso, ele cita isso aqui, ele fala sobre o véu. Quem pode ler sobre a importância do véu? Sem o véu, perderíamos aquele precioso isolamento que constantemente interferiria em nossa provação e amadurecimento mortal. Sem o véu, nossa breve caminhada mortal em um mundo que escurece perderia seu significado, pois dificilmente alguém carregaria a lanterna da fé ao meio-dia e na presença da luz do mundo. Sem o véu, não poderíamos experimentar o evangelho do trabalho e do suor de nosso rosto. E como poderíamos aprender sobre a obediência se estivéssemos protegidos das consequências de nossa desobediência? E como poderíamos aprender a ter paciência sob pressão se não experimentássemos pressão e espera? Então, nós podemos ver que quão importante é o véu. Eu gostei muito dessa analogia que ele fez. Quem usaria uma lanterna, que ele fala lanterna da fé, ao meio-dia, na presença da luz do mundo? Não haveria. E eu lembrei muito do que a sogra da Gia, que eu já esqueci o nome, desculpa, falou sobre vivermos pela fé. Nós precisamos da lanterna da fé. É aí que nós vamos estar exercitando a nossa fé, porque nós não estamos na presença da luz do mundo. É por isso que nós precisamos do véu, para que nós possamos ser exercitados na fé. Lembrando que a fé, é um dos princípios que eu já estudei bastante. A fé é um princípio de ação e um princípio de poder. E nos últimos discursos da conferência, se vocês buscarem, vocês vão perceber o último discurso do presidente Nelson da conferência de outubro do ano passado, ele fala sobre isso, sobre o poder do Salvador Jesus Cristo. Ele fala, não é apenas para nos curar, é para remover nossos pecados, mas é para nos dar o poder, é para que tenhamos acesso ao seu poder em nossa vida. E esse poder, ele é purificador, e ele é refinador, e ele é aperfeiçoador. Ou seja, nós só somos aperfeiçoados através do poder de Cristo. Meu filho aqui pedindo para comer. Então, nós só podemos ser aperfeiçoados através do poder do Salvador Jesus Cristo, mas nós só temos acesso a esse poder quando nós exercemos a nossa fé. Quem pode ler para
a última citação. Mesmo se pudéssemos contemplar uma carruagem voando pelo céu todos os dias, ver essas maravilhas não nos ajudaria realmente a conhecer o Pai e o Filho, a vida eterna, conhecê-los, e uma qualidade de vida, o fruto de desenvolvimento gradual, difícil e duradouro, da capacidade de nos tornarmos como Cristo é. Quando começamos a viver da maneira como ele vive, começaremos então a conhecê-lo. Vocês podem comentar. Tem uma série que uma amiga minha me indicou, que eu esqueci agora o nome dela, e aí eu assisti ela junto com o meu marido, e ele tem assistido sozinho, sem mim, que marido bom, mas é sobre os apóstolos, os escolhidos, o nome da série. E aí eu gostei muito dessa série, por quê? Porque ela começa, ela traz para o real, para o nosso cotidiano. Ela tornou os apóstolos pessoas, porque assim, nas escrituras fala que são pessoas comuns, mas foi a primeira vez que eu vi como realmente são pessoas comuns. Na maioria das séries, dos filmes que eu vejo, eles já estão lá, né, bonitinhos, seguindo a Cristo. Pareceu simples eles saírem do meio do mar e seguir o Senhor, né, largar suas redes e ir atrás dele. E na série, ela trouxe uma pegada de humanidade até para Cristo, né? Ver ele chorar, ver ele sofrer, ver ele fazer os milagres e ter conflitos que nós passamos. Lógico, ele passou com uma grandeza que ele é Cristo, né? Mas mostra que ele passou por isso também. Que ele veio e fez essas coisas, vivenciou todas essas coisas, né? E uma forma, vendo essa série, me fez conhecer um pouco mais a Cristo. Não que ele nos tirou ele daquele pedestal que eu imaginava que quando ele veio aqui, tipo, o filhinho de papai. Eu imaginava ele tipo assim, um filhinho de papai que não passou por muitas tribulações, mas depois que eu comecei a enxergar dessa forma e comecei a ver as outras coisas que se relacionam ao decorrer das escrituras, deu uma pegada de que eu o conheço e ele me conhece. Muito bom. A Yara. Acho que eu vou mudar a pergunta para vocês. Para vocês, agora, o que é conhecer o Pai e o Filho? Oi? Vocês ainda estão aí? Estou. O que é conhecer o Pai e o Filho? Como é que nós podemos conhecer o Pai e o Filho? Como é que verdadeiramente nós podemos conhecer nosso Salvador? Olha, meu marido respondeu aqui e disse, quando eu morrer. Mas antes disso é possível. Na verdade, se nós não conhecê-los, né? Antes disso, a gente não vai conhecê-los de fato. Eu vou rever algumas coisas aqui, né? Porque já que ele vai conhecer só o pai e o filho quando ele morrer, eu vou rever aqui o selamento, entendeu, irmã? Eu acho que
Aí, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com essa citação, como é que eu posso, de fato, conhecer o Salvador? A Yara quer falar. Pode falar, Yara. No meu ponto de vista, o jeito que a gente pode reconhecer os dois, né? Conhecer os dois, é pelas simples coisas que eles já fizeram pela gente, né? Nem Deus, na verdade, mandou o único filho já, o seu filho unigênito, para que ele morresse por nós, né? E Jesus Cristo fez muitas coisas aqui na Terra em permissão de nosso Pai Celestial. E a gente pode realmente só conhecer eles pelas coisas simples que eles fizeram por nós. Que ao mesmo tempo que são simples, elas são grandiosas também. Tem muita gente já vai me falando, o único jeito de eu conhecer os dois é se eles tiverem algo, como eu posso falar, que seja realmente grande, que eles venham aqui e sejam os de queixo para cima, assim. Sendo que não é o jeito que a gente conhece eles, né? A gente não vai reconhecer eles assim. A gente vai reconhecer eles no modo mais humilde deles. Ele, o jeito que a gente vai realmente reconhecer eles é pelas simples coisas que eles vão fazer. Muito bom. E o que que a citação está falando? Que é uma quantidade de vida. Oi? Tá baixo, G. Que é uma qualidade de vida. Sim. Quando é que nós vamos começar a conhecer ele? Tá aí. Quando começarmos a viver da maneira como ele vive. Lembra o que nós estudamos sobre a prática e a experiência? Que é a única maneira que nós temos de aprender? Então, a única maneira que nós temos de conhecer o Pai e o Filho é começar a viver como ele viveu. É começar a seguir seus ensinamentos. É começar a guardar os convênios que fizemos com ele. Lembra do valor da prática? Só sabe quem passa, então nós só conhecemos quando nós seguirmos seus passos. Aí nós vamos passar a ter as experiências que a Yara falou. As experiências simples e reconfortantes de perceber a mão dele em nossas vidas de maneira simples, né? Nós podemos falar de maneira pequena, sem ser algo grandioso, mas nós vamos começar a ver a mão dele na nossa vida quando nós começarmos a agir de acordo como ele agiria. Aí é dessa maneira que nós podemos conhecê-lo. E essa é a maneira que nós usamos para a vida. Nós queremos fazer alguma coisa, nós temos que colocar em prática. Se eu quero conhecer o Salvador Jesus Cristo, eu preciso colocar em prática seus ensinamentos. A alma fala sobre isso, né? Irmãos, vamos colocar à prova a palavra de Deus, para saber se ela é realmente de Deus. Então, nós vamos colocar em prática, vamos buscar viver como ele vive, e isso não é simples, não é fácil, é por isso que a vida na mortalidade, ela não foi feita para ser fácil, mas essa é a maneira que nós temos de podermos encontrar. Quando nós o encontrarmos, nós o reconhecermos e eles nos reconhecer como seus filhos, como seus seguidores. E isso é muito bom para que nós possamos ser gratos pelo véu. Saber que quando nós passarmos, se nós formos fiéis e dignos, em guardar seus mandamentos, nós vamos poder ver como ele é e saber que nós nos esforçamos ao máximo e através de sua graça, depois de tudo que nós tivermos feito, nós podemos ser aperfeiçoados nele nessa vida.
E assim nós podemos receber, né? Aquela palavra que eu acho que todos nós queremos. Bom servo fiel, pode entrar no gozo de teu Senhor. E eu sei que se nós buscarmos fazer isso dia após dia, erro após erro, tropeço após tropeço, se nós nos voltarmos para Ele, para que Ele nos ajude quando nós tropeçarmos, quando nós cairmos, para que Ele nos ajude a nos levantar, para que Ele nos ajude a dizer, não é por aí, é por aqui. Eu já fiz, é só me seguir. Eu sei que quando nós, todos os dias, nós podemos sentir o poder dele na nossa vida. Quando nós reconhecemos que ele está nos ajudando a seguir os passos dele. No estudo dessa semana, eu aprendi isso, que ele nos ajuda quando nós desejamos fazer o que é certo. Não é fácil, mas ele pode nos dar o poder dele, se nós desejarmos fazer o que é certo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Quem pode oferecer a nossa oração de encerramento? E faz. Ok. Quem fez início não foi ela? Foi, ela não falou que você ia fazer? Eu ouvi isso, a G faz, não foi isso, não? Ai, eu não. Querido Pai Celestial, agradecemos por hoje, agradecemos pela hora que tivemos, agradecemos pelas participações que tivemos, agradecemos por tudo que aprendemos, Pai, que possamos botar em prática em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar nosso dia, que possamos ser produtivos, Pai, que possamos fazer as coisas de acordo com sua vontade, que possamos fazer as coisas semelhantes às que você fez, que o seu filho fez e que fizeram por nós. São essas bênçãos, Pai, que nós agradecemos e pedimos. No seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada, meninas. E lembrem, vocês podem ainda, a gente ainda tem, essa é a 9ª aula, nós temos 6 aulas pela frente. Vocês ainda têm oportunidades, muita oportunidade para apresentar a sua questão da alma, tá? Só